Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Sigo Júlio Vera Cruz Martins. Digamos que se trata aqui de um debate cruzado. Vamos revisitar a cerimónia de reconhecimento do campo, o antigo campo de concentração, o 50º aniversário da libertação dos presos políticos do campo de concentração no Tarrafal, agora Museu das Memórias. E, entretanto, lançamos também um olhar, tal como aconteceu na quarta-feira passada, 1 de maio, que além do Dia Internacional dos Trabalhadores, é também o dia que assinala a libertação dos presos políticos. Não obstante, o campo de concentração formalmente ainda estava a funcionar, só viria a ser extinto enquanto campo de concentração uns dias depois. Digamos, os efeitos retardados do 25 de Abril só tiveram efeito retardado uns dias depois, aí por volta de 7 e 8, aliás, há uma decisão do Conselho da Revolução que manda estender para as antigas colónias os efeitos do 25 de Abril em Portugal. Eu dizia, entretanto, vamos também ao lado do que significa o campo de concentração, com o autor de Tarrafal, Chombon, Memórias e Verdades, de José Vicente Lopes, que é o único livro que traz a opinião dos presos políticos africanos, e africanos aqui estão guineenses, angolanos e cabo-verdianos também. Vamos repescar depoimentos do angolano Vicente Pinto Andrade e do guineense Mário Soares. O especialista em violência colonial, o historiador Jairzinho Pereira, também vai estar conosco. Mas põe-se agora o problema da preservação do campo de concentração, do Museu de Memória, a preservação daquele local tal qual foi escolhido, com a aridez. Disse-nos o vereador da Câmara Municipal de Tarrafal, vereador para Turismo e Cooperação Internacional, em que Tarrafal e Chombon aproximam-se, e então é preciso preservar aquela zona para não perturbar o processo de reconhecimento de Museu da Memória enquanto património da humanidade, um processo que já está em curso de preparação pelo Instituto do Património Cultural. Aliás, esta semana vai-se falar muito, porque há um simpósio internacional que vai ter lugar justamente no Museu de Resistência. Há uma extensa programação que está em curso desde 25 de Abril. No próximo dia 8 será inaugurado o auditório e a biblioteca dos títulos proibidos. Haverá um intenso debate sobre a literatura da resistência. O Simpósio Internacional Memórias e Diálogos de Resistência no Tarrafal de Santiago. São 2 dias de simpósio, 9 e 10, nas mesmas instalações onde decorreu a cerimónia comemorativa dos 50 anos da libertação dos presos políticos. Vamos começar por ouvir o jornalista e escritor José Vicente Lopes. Existem vários livros, todos eles da autoria de antigos presos portugueses. Este meu é o único que compila os depoimentos e conta a história do campo de concentração de Tarrafal, colónia penal, ou campo de trabalho de Chombon, a partir de uma perspectiva africana. Portanto, a grande diferença é sobretudo essa. Os depoimentos indicam que o campo de concentração traduz a violência colonial extrema. Tudo vai depender daquilo que cada um tem de violência colonial extrema, porque entre os presos havia variações de tratamento.
Os angolanos tiveram um tipo de tratamento, os guineenses tiveram outro, os cabo-verdianos também. E devo dizer que quem mais sofreu no campo de trabalho de chão bom, para usar o termo correto, pelo menos da perspectiva portuguesa, foram os guineenses. Estes sim contam que foram extremamente maltratados naquele lugar. Já os angolanos, porque vinham de um contexto particular, havia também uma grande atenção internacional sobre a situação deles terá sido, de certa forma, atenuada. Em relação aos cabo-verdianos, uma vez mais, o tratamento também chegou a variar em função do estatuto social, em função da importância de cada um. Portanto, de qualquer forma, é preciso ter isso em conta. Um centro prisional é sempre um centro prisional. Qualquer que seja o tratamento que as pessoas lá têm, o certo é que a inibição da liberdade de cada um é sempre uma violência. Qual é o significado para ti desse 50º aniversário? É, antes de mais, uma data histórica. É um momento importante dos nossos países e, como tal, merece ser devidamente assinalado e creio que há um esforço nesse sentido. Se nós compararmos o campo de concentração de Chombon e o campo de San Nicolau em Angola, San Nicolau não está esquecido? Não só São Nicolau, mas também houve centros prisionais políticos em Moçambique e até na Guiné, e esses estão claramente esquecidos, até porque, ironicamente e amargamente, os regimes que se seguiram ao 25 de Abril nesses países foi de longe pior o que aconteceu no Tarrafal. E esta é uma razão da dificuldade que alguns desses países têm em mostrar ou de eleger os campos de reeducação colonial que existiram neles. Nomeadamente, estou a referir-me concretamente ao campo prisional que houve em Ilhéu de Galinha, na Guiné, ou o campo de San Nicolau que houve em Angola, ou a prisão de Chambersfield que houve em Moçambique. Portanto, são situações que mostram claramente que, infelizmente, a violência política não terminou com o 25 de Abril dos nossos países. Ela, pelo contrário, ela até chegou a tornar-se mais agressiva. Estou a lembrar-me, por exemplo, do depoimento que o angolano Justino Pinto de Andrade me deu, que disse que no Tarrafal nunca tocaram num fio de cabelo dele. Ao passo que em Angola ele passou de longe pior daquilo que viveu em Angola. Em Cabo Verde, com isso não quero relativizar a violência política do período colonial, ainda mais de um período colonial com características fascistas, com o que se seguiu depois. Ambos utilizaram a violência para a supressão das liberdades das pessoas, o que é extremamente mau. Escolhemos dois depoimentos de dois antigos presos políticos, um da Guiné-Bissau, Mário Soares, mas o outro de Angola, Pinto de Andrade. Eu fui preso em outubro, 29 de outubro de 1969. E depois fui deportado para o Tarrafal no dia 29 de abril de 1970 e cheguei aqui no dia 14 de maio de 1970. Tendo passado pela Guiné-Bissau, fui transportado com os outros companheiros do barco Manuel Alfredo e tivemos ainda uns dias na prisão central da Guiné-Bissau. Mudámos de barco mesmo na costa do Mindelo, em São Vicente, por uma fragata que era a fragata Cacheu, e depois viemos para aqui. Portanto, eu cheguei aqui no dia 14 de maio de 1970. Quando fui preso tinha 19 anos. Eu o que senti é que dificilmente sairia daqui. Não havia um horizonte temporal, até porque eu nem sabia qual a pena que nos tinha sido aplicada. Nós estávamos para ser julgados, enviados, nós, 4 de nós, para Portugal e para sermos julgados lá em Portugal, mas a Pinto preferiu aplicar-nos medidas administrativas, porque eram mais pesadas e porque poderiam ser prorrogáveis. Né? E, no fundo, o objetivo era eternizar ou fazer com que o preso ficasse os anos que a Pinto quisesse. E como eu era considerado perigoso, naturalmente que a ideia era que só sairia aqui quando houvesse a independência da Guiné ou um avanço maior na nossa luta em Angola. Nós tivemos um período inicial em que não tínhamos recreio, né? Não apávamos sol nem nada. Depois começámos a apanhar 15 minutos, depois 30, depois uma vez fomos castigados, então fecharam-nos de novo. E depois no fim é que aumentaram para meia hora e houve uma altura já mesmo no fim em que abriam a caserna, deixavam uma caserna aberta, depois fechavam outra e o tempo era mais prolongado. E aí nós apresentávamos para correr, para saltar, para manter a forma, né? A forma física. Porque nós sabíamos que era importante conservar o nosso corpo, né? E isso era para nós muito importante. A privação de afetos afetava muita gente. Houve companheiros que às vezes tinham crises, né? Um camarada nosso que foi preso um mês depois de
de casar, né? E, portanto, isto custou-lhe imenso, né? O aspecto psicológico é muito importante, né? O isolamento e depois aquela privação de correspondência, depois começaram a permitir que nós escrevêssemos de 15 em 15 dias 3 cartas, com 3 laudas, né? Portanto era só uma página, não podia ser no verso ou no verso, tinha que utilizar uma delas. E isso fez com que as pessoas, por vezes os colegas, alguns deles não resistissem bem. Então, quando cheguei já não havia frigideira, mas havia a Holandinha, que ainda está aí, ainda se pode ver. Mas felizmente não passei pela Holandinha, passou um companheiro nosso, o Carlos Teixeira, que depois ficou aqui em Cabo Verde, ficou a viver aqui e até morreu aqui, mas foi 2 ou 3 vezes castigado e colocado na cela disciplinar, onde não havia cobertor, não havia nada, aquilo era deitar no chão, não é? Mas estávamos 2 juntos e isso ajudou a aguentar mais. Eu saí aqui no dia 1 de maio de 1974, depois do 25 de Abril. Tivemos conhecimento do 25 de Abril através de um guarda, que era o Correia, que era um guarda aqui cabo-verdiano, que nos deu a notícia, dizendo que havia um golpe de Estado em Portugal. No dia 1 começámos a ouvir vivas o MPLA, viva Frelimo, viva o PGC, viva Angola, abaixo o Dadinho Fontes assassina. Então estávamos no recreio nessa altura e pareceu-nos que havia qualquer coisa. Qual foi a nossa surpresa? O portão abriu-se e entraram os advogados cabo-verdianos, né? O Vicente, o Camachará, o Alfaro Almado, o Vera Lopes e mais um advogado, não me recordo o nome dele neste momento. E então ele mais o indivíduo do MFA, do Movimento das Forças Armadas Portuguesas, que disseram que nós estávamos livres. E foi assim que saímos já. Guiné-Bissau vai contar-nos, Mário Soares, daqui a pouco. Foram enviados para o campo de concentração 100 presos políticos, divididos em 2 palatas. O campo de concentração, registra a história, tem 2 períodos. Um que vai de 1936 até por volta dos anos 60 e que se destinava, sobretudo, aos presos políticos portugueses contra o regime fascista de Oliveira Salazar, e depois, a partir dos anos 60, com o início das guerras coloniais, das lutas de libertação nacional nas antigas colónias de Portugal. Estou a referir-me a Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Dizia que depois dos anos 60 o campo de concentração foi recriado já com o nome de campo de trabalho. Mário Soares, da Guiné-Bissau, foi preso aí nos anos 60. Não faz parte do grupo dos presos políticos libertados no dia 1 de maio de 1974. O jornalista José Vicente Lopes, autor do livro Tarrafal, Chombon, Memórias e Verdades, diz que do grupo dos presos políticos, os da Guiné-Bissau são os que mais sofreram. Mário Soares, da Guiné-Bissau, conta-nos a sua história. Em 1962, que 16 anos. Em 1969, ele levou o primeiro para Tite. Na Tite, não teve 1 mês e 15 dias na Tite, ele levou para Gilgalinha. Na Gilgalinha também não fica lá 1 mês. Depois de 1 mês, ele passa os colegas de outras regiões, e vem chegar um dia só mais do outro dia 4 de dezembro, emitido no navio África Ocidental. Vai chegar com 100 pessoas, não sei que estava considerado como mais perigoso, falando para não levar, não emitir no navio. Até hoje não perto de chegar ali na Cabo Verde, quando recebeu como afinal, Cabo Verde quando não vai nela. Dentro do navio, não pôr dentro do navio, coberto de lonas. Nem ar can entrar, outros não metal lá, outros não desmaia, mas pronto, nós que sacrifício, hoje não perto de ali que consegue tirar lona, que não consegue recuperar um bocado de ar. Só depois que não chega ali, que não vai recebido, não caminhão também, não pode lá, que lona, nem no cano nem coisa lá, passagem de trabalho. Não chega, não entra só ali dentro do campo, não entra já, quando agora escrita. Quando agora escrita, afinal, nós não bem dentro do campo de concentração de Tarrafal. O primeiro que chamou a atenção,
Que ameaça, primeiro, ameaças próprias que é na face. Primeiro, no despir tudo. Após no despir tudo. Logo nós começa já, usa cá na corrente já direito. Após no despir tudo, como rabista. Ou já acaba no despir tudo, é mandar agora é destruir no cela. Se não ser 100, no cana que vai só num cela, é divino. Um cela leva 75, o outro leva 25. Depois de lá, que é quando sabia na ticina na roupa. Depois de um mês, ele faleceu de nossos camaradas. Depois que ele faleceu, menos de 12 dias, ele faleceu outro camarada. Ele sabia de falta de tratamento. Eu não sei, que castigo que a gente apanha. Acaba na tempo de chuva, mosquito, paludismo, não chega ali, com mudança de clima, quase tudo gente inflama. Tudo gente inflama. Nem inflama, nem qualquer roupa que vai para vestir. Toalha que não está maraba. Comida que estava nada bom. É comida, aquele arroz que não está conservado lá na Guiné, aquele arroz que está fazendo para dar porco. Não está tomando banho, mas aquele banho no balde. Você dá aquele água um balde de 20 litros, naquele água com a lava por roupa, naquele água com a lava. Só depois de 66, que de fato não consegue sair, não vai, não tem água, não está lavando roupa, não lava no corpo, não trabalha na praia, não vai tomar banho, não riba, não entra na cela. O que é que marcar naquele tempo? Aquele sacrifício que não passa ali, e morto, que nos colegas morrem por de falta de tratamento. Desde que não chega ali, é caçotano, mas não sofre castigo, até alguns dos camaradas me tiram ali na frigideira. Lá, boa entra lá, aquele bruto de temperatura que tem que dita, boa dita na chão, quase não toja nada. Acabou um carro muito baixo, e aquele alto que pode firmação, é que não firmação não na papel. Medinho mesmo. O historiador Jairzinho Pereira é especialista em questões de violência colonial. Ele estuda, sobretudo, Angola. Ele é especialista também nas religiões. Tem um doutoramento na área e tem publicado vários livros e promovido também várias conferências sobre a temática. A violência colonial, como dissemos, é uma das especialidades do historiador Jairzinho Pereira. Estou aqui a falar consigo enquanto historiador, mas sobretudo enquanto estudioso da violência colonial. E o campo de concentração enquadra-se dentro desta minha área de especialidade da violência colonial, embora o campo de concentração especificamente não seja a minha especialidade, é mais uma especialidade do meu conterrâneo, o grande historiador Vítor Barros, e também de alguns outros historiadores conhecidos como Fernando Rosas, ou também um outro estudioso cabo-verdiano, o José Vicente Lopes. Mas a minha especialidade, eu falo aqui como estudioso do fenómeno da violência colonial. Ora bem, o encerramento da prisão de Rafal acho muito bem ser assinalado, acho muito bem ser tratado como um evento de suma importância para a história contemporânea de Cabo Verde e de Portugal e das outras colónias que estavam na altura sob o domínio colonial português, por marcar, digamos, um período, por marcar uma série de fenómenos que aconteceram no rescaldo do evento maior que é o 25 de Abril de 1974. O encerramento a 1 de maio é uma semana mais tarde, é uma das consequências imediatas da queda do regime, mas para se perceber bem este evento, o encerramento, convém deslindar um bocado a origem da prisão de Rafal e a sua natureza. Quer dizer, estamos a falar de uma prisão que foi estabelecida em 1936 por um regime ditatorial chamado de Estado Novo, com o ditador António de Oliveira Salazar à cabeça, um regime que nasce de um golpe militar
em 1926, na sequência de um regime republicano muito conturbado e instável, que depois, em 1933, sagra-se, digamos, o regime de Salazar e instala-se com toda a força, e, a partir daí, Salazar e os seus colaboradores concebem a ideia de combater os seus opositores, os seus detratores, enviando-os para lugares mais inóspitos e complicados possíveis, no sentido de os neutralizar. Jairzinho, o campo de Tarrafal representa a violência extrema do regime salazarista? Eu aqui citaria um dos especialistas nesta matéria, que é o historiador Fernando Rosas, que fala do campo de concentração de Tarrafal, estou a citar, como o pico da repressão em Portugal, e continuo a citar a forma mais brutal da repressão que o fascismo encontrou para combater os seus opositores. De facto, estamos a falar de uma prisão que foi concebida com base numa concepção de violência extrema, não só para combater os detratores numa primeira fase, os detratores do Estado Novo, os críticos do Estado Novo, os opositores do Estado Novo, mas numa segunda fase, sobretudo a partir de 1971, com o início da Guerra Colonial, o campo de concentração começa também a acolher os opositores do colonialismo português, os combatentes para a libertação das colónias portuguesas, e esses críticos, esses opositores, eram tratados com uma violência extrema. Aliás, isto basta ler as entrevistas, os diários dos presos, os testemunhos dos presos, para darmos conta de sequências de castigos, torturas, a falta de assistência médica, para falarmos de detenções arbitrárias que depois resultavam no exílio ou na deportação para Tarrafal, onde os presos eram submetidos a trabalhos forçados, com uma alimentação de péssima qualidade, no sentido de os abater física e psicologicamente. Toda a história de Tarrafal é uma história de violência extrema, violência física e psicológica. Basta dizer-lhe que grande parte dos presos que morreram em Tarrafal, a primeira leva de presos registrou um nível de mortandade elevadíssima. Embora a mortandade no Tarrafal, pelos dados, agora se a memória não me falha, aponta para ir para os 10%, mas na leva inicial esta taxa é muito mais elevada. Todo o cotidiano dos presos no campo de concentração, ou no campo de trabalho, como também era chamado, o campo de morte lenta, vários nomes que aparecem na documentação, dão conta, de facto, de uma rotina, de um cotidiano de violência extrema contra os detratores do Estado Novo e contra os anticolonialistas, sem dúvida. É neste quadro de cinquentenário do 25 de Abril e cinquentenário da libertação dos presos políticos que o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vem trazer à atualidade a necessidade de reparação das antigas colónias. A ideia de Rebelo de Sousa tem pernas para andar. Eu sei que nós já tínhamos abordado essa questão, numa entrevista anterior, mas naquela altura não tinha ainda uma ideia absolutamente formada. Ora bem, o apelo do Presidente da República Portuguesa, neste sentido, deve ser contextualizado. Eu acho que faz todo sentido, no quadro de uma narrativa política, falar também para até capitalizar politicamente, os atores políticos fazem isto regularmente, falar neste assunto das reparações. Eu acho que as modalidades das reparações devem ser discutidas de uma forma muito ampla. Não deve ser algo discutido limitado aos atores políticos, aos comentadores que muitas vezes, mal informados, contribuem para uma opinião muito mal formada na sociedade civil.
Acho que é fundamental ouvir a academia neste sentido, embora as modalidades de reparações devam ser depois decididas entre os atores políticos, decisores políticos. A minha opinião pessoal sobre esta questão das reparações é que o assunto, antes de mais, deve ser debatido com toda a franqueza, com toda a seriedade, e às vezes é o que falta, com seriedade e com rigor. Nós sabemos um conjunto de coisas a este respeito. Primeiro, sabemos que a questão das reparações é uma questão que já vem sendo debatida há décadas. Não é uma novidade, por assim dizer. Um outro dado que sabemos é que os regimes coloniais europeus foram brutais, foram violentíssimos. Estamos a falar não só da questão do tráfico transatlântico de escravos, estamos a falar de mortandades, de genocídios, de matanças indiscriminadas, estamos a falar de violências em todos os sentidos. Só que há países que abordaram este assunto das reparações com, por exemplo, com mais abertura e com mais, digamos, clareza do que Portugal. Portugal, até hoje, parece que o discurso oficial é um bocado hipopeico, no sentido de temos muito orgulho naquilo, na história de Portugal e por aí fora. Ainda há dias estive a ver uma entrevista em que um ator político falava nisso, muito orgulho naquilo que fez Portugal, muito orgulho na história colonial portuguesa. Para mim é muito difícil ouvir alguém a dizer que tem muito orgulho na história colonial portuguesa. A história colonial portuguesa, como a história colonial das potências europeias em geral, é uma história de muita violência, de muita maldade e que reduz, para citar um teórico da violência colonial, Aimé Césaire, explica isto muito bem. Quer dizer, o ser humano é reduzido à coisificação, à desumanização do indígena, não é? Portanto, para dizer que a questão da reparação deve ser discutida pensando na gravidade da violência. Agora, como é que deve ser feita esta reparação? Eu não tenho resposta, mas dir-lhe o seguinte, que é, há muitas formas de reparações e é uma questão dos atores políticos se entenderem. Mas uma das formas de reparação, por exemplo, a restituição de alguns bens que podem ser identificados, obras de arte, valores, obras de valor cultural, patrimonial e por aí fora, acho muito bem discutir a restituição destas obras de arte, estas obras de valor patrimonial, devem ser discutidas. Muitas vezes fala-se nas reparações, a pensar nas reparações financeiras e por aí fora. Eu tenho alguma dificuldade em aceitar esta ideia de reparações financeiras, mas restituições, sim, de obras bem identificadas e, por que não também, como alguém já sugeriu, reparações em termos de reforço da cooperação, reforço de assistências, por que não? Mas, sobretudo, digo-lhe, repito, não tenho uma solução, uma panaceia para isto. O que posso dizer é que o assunto deve ser debatido com seriedade, com profundidade e com rigor, para depois se avaliar os moldes, os mecanismos de eventuais reparações. O Presidente da República de Moçambique, no 25 de abril passado, fez um apelo à não revisão da história. Será que se pode entender que o Presidente moçambicano está a apelar a uma verdade histórica? Poder-se-ia seguir o caminho do Presidente francês Macron, que incumbe a historiadores a reposição da verdade histórica? Eu acho que o caso francês é mais retórico do que real. Repare, em França há uma lei que apela aos professores do liceu, no sentido, estou a citar, de ensinar a história colonial francesa de uma forma positiva. Positiva que não é positiva científica, mas realçar os aspectos positivos bons ou alegados bons aspectos positivos da colonização francesa.
Portanto, acho que o caso francês é mais retórico. Agora, quanto à questão do revisionismo histórico, acho que em Portugal também é preciso fazer justiça. Os historiadores portugueses da nova geração não se alinham naquela narrativa epopeica nacionalista da história portuguesa. Não. Os grandes historiadores da nova geração, estou a pensar em Miguel Bandeira Jerónimo, estou a pensar em José Pedro Paiva, estou a pensar em Hugo Dorras e tantos outros historiadores que abertamente falam e justificam, substanciam muito bem a natureza violenta, racista do colonialismo português. Portanto, eu acho que a nível da academia, este revisionismo não me preocupa. Porquê? Porque este revisionismo, a nível da academia, já está a ser ultrapassado há algum tempo. O que me preocupa é a narrativa política, que muitas vezes tem mais influência na opinião pública, porque a narrativa política de algumas forças políticas em Portugal, de facto, é de uma negação e de um revisionismo absolutamente condenável. Neste sentido, sim, é preciso combater esta narrativa epopeica que ouvimos entre os atores políticos, alguns pelo menos, e isto sim é preciso combater. Porque os académicos que fazem investigação rigorosa em Portugal já mostram claramente a natureza violenta e racista do colonialismo português, sem qualquer papas na língua. Considera que a CPLP, enquanto organização, pode debater a questão e incumbir a Academia de lançar alguma luz sobre a reparação, a necessidade de reparação e as formas de reparação? Sou muito avesso à ideia de organizações políticas encomendarem estudos. Eu acho que isso acaba logo por comprometer a independência dos académicos. O que podia-se fazer é criar, digamos, fundos de investigação para financiar investigações nesse sentido e os académicos, de forma mais rigorosa e objetivante possível, debaterem, pensarem essa questão das reparações, mas, sobretudo, volto a dizer, trata-se de um assunto que deve ser discutido com os académicos, com os atores políticos, com a sociedade civil, com a comunicação social. Vocês também têm responsabilidade nesta matéria, portanto, com todas as forças vivas da sociedade, porque trata-se de um assunto, repara, da história coletiva. A violência colonial afeta todos, afeta a cada um de nós, quer dizer, portanto, sendo um assunto de história coletiva, da memória, da identidade, das dores coletivas, porque não também falar em dores, portanto, deve ser discutido, esta questão deve ser discutida com todas as forças vivas da sociedade. Aí está a fazer uma proposta concreta a CPLP, a criação de fundos e, eventualmente, o lançamento de algum edital ou editais para que os historiadores dos diversos países se apresentem em consórcio para analisar a questão. Não, eu aqui faria um apelo, não propriamente à CPLP, mas faria um apelo à comunidade académica, no sentido de pensarem em propostas de estudo, submeterem propostas de investigação, planos de investigação e depois avançarem com o desenvolvimento destes estudos. Porque não sei se a nível da CPLP haverá, neste momento, muita vontade. Repare, há uma coisa algo interessante. Até agora, o Presidente da República em Portugal falou nesta questão da reparação, se não me engano, a 24 de abril. Já vai há mais de uma semana, ou quase uma semana, e não ouvimos grandes comentários dos chefes de Estados da CPLP. Estamos a falar de assuntos sensíveis,
e, portanto, há ali muita cautela, muita prudência da parte dos atores políticos, pelo menos dos mais elevados, neste caso, chefes de Estado e do governo. Portanto, não sei se há esta sensibilidade no sentido de financiar estudos sobre a questão das reparações, e muitas vezes a academia nem sequer é tida em conta em alguns destes países. Sabemos que o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, já disse que é uma questão que deve ser tratada fora da comunicação social. Vimos há dias que São Tomé e Príncipe prepara um dossiê para submeter a Portugal, um dossiê de reparação. Jairzinho Pereira e José Vicente Lopes, autor do livro Tarrafal Chombon, Memórias e Verdades, convergem de certa forma na questão das reparações. Da parte portuguesa não vejo mínima vontade para que isto vá avante, até porque o colonialismo e a violência que ele gerou é um assunto ainda hoje mal digerido na sociedade portuguesa. E, ao contrário do que muita gente pensa, esse desconforto não acontece apenas nos setores da extrema-direita. Acontece também a nível da esquerda, nomeadamente da esquerda social-democrática, que tem dificuldade em lidar com este problema. Ao contrário de outros países, nomeadamente o caso da França, a Alemanha, da Inglaterra, etc, etc. Até porque, repara, uma vez mais nós estamos diante do seguinte facto. Portugal foi o último país europeu a descolonizar. E Portugal também será o último, uma vez mais, a reconhecer os problemas que o colonialismo criou nas suas antigas colónias. E, lamentavelmente, também as colónias também não estão em grandes condições de exigir grandes reparações a Portugal. Portanto, nós ficamos assim, vamos ficar por muito tempo neste tipo de impasse. É um silêncio cúmplice das autoridades políticas dos agora Estados independentes? As razões são variadas. Repara, Angola, Moçambique, sobretudo Angola, se Angola entrar num processo de exigir reparações a Portugal, coitado de Portugal, Portugal vai imediatamente à falência. Porque em 1960, por exemplo, o tal massacre da Baixa de Cassange. Cassange era uma zona que ficava em Malange, uma província de Angola, onde os produtores de algodão resolveram fazer greve e essa população foi simplesmente bombardeada. Morreram, claro, centenas e milhares de pessoas. Você tem em São Tomé o massacre de Batepá. Houve também na Guiné, Pidjiguiti. Mesmo Cabo Verde, se a gente for ver bem, há situações de grande desconforto, a começar pelas as fomes que foram ocorrendo em Cabo Verde, em alguns casos de forma negligente por parte das autoridades políticas portuguesas de então. Mas mais do que isso, há um dossiê que eu investiguei há uns anos atrás, não há muito tempo, em que Portugal, à revelia de uma convenção internacional, simplesmente se recusou durante 60 anos a transferir as taxas cobradas pela passagem dos cabos submarinos que estavam amarrados em São Vicente. Durante 60 anos. Isto não obstante as reclamações, os discursos, as denúncias de homens como Augusto Vera Cruz, senador, o deputado Viriato Gomes da Fonseca e mesmo de governadores portugueses que diziam que aquele dinheiro era de Cabo Verde. E que com aquele dinheiro era possível não só evitar situações de fome em Cabo Verde, como também haveria dinheiro suficiente para promover o desenvolvimento de Cabo Verde. Portanto, durante 60 anos, Portugal se recusou sistematicamente a transferir esse recurso para Cabo Verde. Ora, se Cabo Verde estivesse minimamente interessado, bastaria pegar neste dossiê para fazer um acerto de contas com Portugal. Sucede que Portugal, goste ou não, é também o principal parceiro de desenvolvimento de Cabo Verde desde 1975. E, direto ou indiretamente, Portugal também contribuiu e continua a contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. Basta ver que a transformação da nossa dívida para aquele fundo climático é uma forma de Portugal também contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. Logo, com que cara os governantes cabo-verdianos vão promover qualquer iniciativa no sentido de reparações de erros cometidos no passado? Eu, sinceramente, não acredito. A cooperação portuguesa, o nível da cooperação de Portugal com as antigas colónias, hoje Estados, quase que resolve o problema das reparações? Eu acho que resolve, de certa forma, do ponto de vista moral, se quiser.
É claro que é diferente de fazer se abrir este dossiê, meus senhores, nós temos este assunto e vamos encará-lo. Aliás, a perspectiva que eu vi do primeiro-ministro português vai nesse sentido. Não, temos cooperado com as antigas colónias, ou seja, é uma cooperação que existe, de certa forma, para compensar, supostamente, os males que Portugal cometeu nos nossos países no passado. E isso, como eu disse, Portugal não é o primeiro país a fazer isso. A Holanda, a França, a Inglaterra e outros países têm contribuído materialmente para o desenvolvimento desses países. Peguemos um exemplo recente, de há 2 ou 3 anos, que houve da Alemanha em relação à Namíbia. No início do século XX, pela Primeira Guerra Mundial, os alemães quase levaram ao extermínio de 2 populações que haviam na Namíbia. E só recentemente a Alemanha reconheceu esse erro e resolveu indemnizar o resto dessas 2 populações, porque são 2 etnias. E mesmo assim, entendidos na matéria, dizem que a Alemanha pagou muito menos daquilo que deveria pagar e muito menos daquilo que normalmente é obrigado a pagar para compensar os males que causou aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, há aqui 2 pesos, 2 medidas. Para os africanos, a bitola é uma, e quando é para acertar as contas com os judeus, a bitola é outra, de longe superior. Mas por quê? Por incompetência, provavelmente, também dos africanos, no sentido de fazer valer aquilo que realmente vale o sofrimento que a população africana teve no passado. A questão das reparações foi introduzida na ordem do dia pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e tem havido várias recordações, várias tomadas de posição. O campo de concentração do Tarrafal, agora Museu de Memória, tem servido como fonte de inspiração de vários autores. Vamos ouvir, tal qual fizemos na quarta-feira passada, Tarrafal de Jacqueline Fortes. O campo de concentração como fonte de inspiração. Seijão na Tarrafal, olhem seijão na Tarrafal, sem poder baixar minha mãe. A mim seijão na Tarrafal, olhem seijão na Tarrafal, sem poder baixar minha mãe. Hoje você deu notícia que minha mãe morreu sem poder baixar. Hoje recebeu notícia que minha mãe morreu sem poder baixar. Ai, povo de Tarrafal, se já abre porta desse prisão.
se já me importa, desprisa, pamba salva minha mãe. Oh mãe, mamãe, oi mamãe, adeus pra eternidade. Mãe, oi mamãe, oi mamãe, adeus pra eternidade. Oh mãe, mamãe, oi mamãe, adeus pra eternidade. A Mi-Saison na Tarrafal, aqui com interpretação de Jacqueline Fortes. Agora é preciso olhar para a frente, preservar o espaço onde está instalado o antigo campo de concentração, agora Museu de Memória, preservar o espaço para que possa finalmente ser reconhecido para a Unesco como Património da Humanidade. Vamos conhecer a visão da Câmara Municipal de Tarrafal com o vereador para Turismo e Cooperação Internacional, Arnaldo Andrade. Para nós, o campo de concentração de Chombom, agora o Museu da Resistência, é o sítio histórico mais visitado de Cabo Verde todos os anos. De longe, o primeiro. O turista que vai até o Tarrafal tem interesse neste aspecto da história e vai lá. Tanto os turistas nacionais como os estrangeiros. Mas a nossa intenção é que o museu possa ser enriquecido, porque o que está lá ainda é só uma pequena parte da investigação histórica, uma pequena parte da história que atravessa o campo do Tarrafal. E nós queremos que haja interesse público e investimento público para enriquecer o espólio do museu e torná-lo ainda mais atrativo e mais visitado ainda. E quais são as propostas da Câmara Municipal para esse enriquecimento? É preciso que a investigação, que está apenas começada, traga mais elementos. Repare, o campo do Tarrafal cruza com a história da humanidade em vários momentos. Primeiro, no momento da extensão dos regimes autoritários na Europa, nos anos 30 do século XX, surge o campo do Tarrafal precisamente coincidindo com a extensão dos movimentos dos regimes, as ditaduras da Alemanha, da Itália, Portugal, Espanha. É exatamente nesse momento que aparece. Depois desaparece no momento em que começa a chamada terceira vaga da democratização, em que há a libertação do sul do continente africano, Portugal, Espanha, Grécia. Há uma série de movimentos que começam nessa altura e, portanto, coincidem. E neste aspecto, a história do Tarrafal tem muita coisa que ainda está por trazer. Muita informação que está para trazer ao público. Portanto, o que lá está é só uma pequena parte, até agora. E o nosso interesse é que o Estado de Cabo Verde invista, mas não só o Estado de Cabo Verde, os outros Estados envolvidos, Angola, Guiné e Portugal, que estão envolvidos na história do campo, invistam, para não falarmos dos nacionais de outros países que não se falam muitas vezes, como, por exemplo, todos os internacionalistas que estavam na Guerra de Espanha e que vieram parar a Tarrafal. Quando, da queda de Barcelona, eles caíram na armadilha, foram para Portugal e Salazar mandou-os para Tarrafal. Portanto, estou a falar de polacos, estou a falar de lituanos, estou a falar de gente da Europa do Leste, que são em menor número e, portanto, raramente são referidos. Portanto, há muita coisa por falar de Tarrafal ainda, por conhecer de Tarrafal e torná-lo ainda mais interessante de conhecer. A minha vontade era perguntar-lhe se pretende a Câmara Municipal de Tarrafal promover... Nós já promovemos um debate, para já, um debate interno. No dia 26 tivemos um debate com os historiadores cabo-verdianos, vários historiadores cabo-verdianos, sobretudo para fazer com que os professores da história dos liceus do Tarrafal e os professores de outras disciplinas possam ter esta capacidade de ter informação, ter a capacidade de transmitir para os alunos o interesse pela história do Tarrafal. Porque o que é triste, às vezes, é que as pessoas do Tarrafal, os jovens do Tarrafal, sabem muito pouco, mas mesmo muito pouco, sobre o campo de concentração que está ali no seu território. E as coisas devem começar por aí, para que nós próprios, que estamos no Tarrafal, possamos servir de apelativo
e chamar os outros para se interessarem por Tarrafal. Se nós não fizermos o trabalho de casa, dificilmente outros o farão. Não é? Como é que vê esse processo, essa caminhada para a candidatura do campo de concentração, para conhecer aos polacos, aos internacionalistas a que se referiu? Temos um longo caminho para fazer aí. Repare, quanto ao processo de candidatura, como sabe, o Governo apresentou no dia 25 de abril uma primeira proposta do processo de candidatura. Eu vi aquilo muito por alto, foi um resumo, não tenho uma opinião formada sobre esta estratégia que o Governo tem de fazer isso, porque, digamos, é o IPC, o Instituto de Património Cultural, que tem essa responsabilidade de fazer este processo. Eu prefiro esperar pela opinião especializada sobre esta estratégia proposta para ter uma opinião, porque, pronto, Tarrafal tem interesse nessa matéria, portanto, é a parte interessada deste processo e gostaríamos de nos pronunciarmos com elementos, com conhecimento especializado sobre isso. Não posso fazer uma avaliação da estratégia que acaba de ser proposta. Mas nós, o que dizemos é que o município de Tarrafal, como parte interessada, quer ter uma palavra sobre isso. Quer fazer parte de algum comitê de seguimento? Não sei qual será a forma prática de fazer isso, mas que os tarrafalenses têm interesse em se pronunciar sobre a estratégia, sobre o processo e em participar do processo da candidatura, de fazer com que vença. Porque, repare, boa parte do trabalho de uma candidatura é a diplomacia. É convencer gente que tem intervenção no processo, gente de diversos países e de diversas organizações que têm intervenção no processo, na avaliação, convencê-los do fundado da nossa proposta, do bem fundado da nossa proposta. Isso significa contactos exteriores. Bom, da nossa parte do Tarrafal, nós temos uma rede de municípios portugueses com quem trabalhamos, neste momento também com brasileiros. Temos a intenção de também ter com países africanos, municípios de países africanos, para ter a nossa rede de contactos e a nossa rede de influência, que iremos, na altura certa, na altura própria, pôr a trabalhar também a favor da nossa candidatura. Mas isso é mais lá para a frente. Para já, neste momento, devemos discutir a estratégia, se ela é boa, se ela é de facto capaz de nos levar ao sucesso da candidatura. Essa rede de municípios amigos ou que apoiam? A rede existe desde 2008. Esteve algo inoperacional durante muitos anos, esteve um bocado parado, mas desde há 3 anos que nós nos empenhamos em recuperar a rede. Já uma boa parte do trabalho feito. Nesse momento temos perto de 2 dezenas de municípios portugueses com quem temos ou germinação ou acordos de cooperação com quem trabalhamos, que recebem estudantes do Tarrafal, que propõem, com quem temos programas de formação de quadros da administração municipal, com, enfim, um conjunto de ações de cooperação que temos em curso e, sobretudo, de criar uma grande proximidade e uma grande cumplicidade com esses municípios, do conhecimento que têm do Tarrafal, para que sejam aliados que precisamos ter neste processo. E, de facto, estiveram aqui, nesta altura, alguns municípios, mas não tiveram todos. Esteve Setúbal, esteve Moita, esteve Freixo de Espada Cinta, Santa Marta de Penaguião, Marinha Grande, que é o município que preside a rede neste momento, a rede portuguesa dos municípios amigos de Tarrafal. E temos, neste momento, portanto, um passo bastante avançado na recuperação da rede. Isso já fizemos, é um trabalho que está feito, ainda bem. Outros municípios estão ligados a Tarrafal, como Grândola, como Amadora, vários outros, né? Vila Franca de Xira, Ponte de Sor, enfim, poderia fazer uma lista longa de gente que não vê agora porque estava com programas de comemoração do 25 de Abril em Portugal. Caso da Grândola, por exemplo, que é muito amigo, com quem temos uma relação de grande proximidade, longo. Mandaram-nos mensagens de saudação pelo 1º de maio, mas não estiveram fisicamente presentes. Sim, queremos trabalhar. Estabelecemos no ano passado uma excelente relação com Belém do Pará, no Brasil, que é um município grande, que tem um interesse e um empenho muito grande em trabalhar conosco. É um pouco distante, e nós temos esta particularidade, é que os municípios cabo-verdianos, os recursos
para dedicarmos à educação à distância, mas estamos a trabalhar no sentido de aumentar os intercâmbios, não só entre as câmaras municipais, mas particularmente entre as organizações, quer económicas, quer sociais, desses municípios com as organizações de Cabo Verde. Por exemplo, neste 1 de maio, uma escola de Grândola trabalhou com o Liceu de Chombon na produção de 2 painéis, um que está exposto em Portugal e o outro que está exposto aqui em Cabo Verde. Painéis de... Portanto, são painéis artísticos feitos com materiais locais. O de Grândola está feito com cortiça e o de Cabo Verde está feito sobretudo com folha de bananeira, com plantas locais, não é? São ações entre 2 escolas secundárias, de Tarrafal e desse município. E nós queremos que isso, entre as universidades, que funcione, entre os hospitais, enfim, temos esse tipo de coisas a acontecer para a relação não ficar só entre as câmaras municipais. A minha vontade é perguntar-lhe se a Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago pretende ir a descobrir... É um trabalho que está mais distante. Mais distante primeiro porque esses países estão muito mais longe, não temos ainda as relações. Repare, o que é que funciona com os municípios portugueses? Muitos dos municípios portugueses que estão geminados com Tarrafal tiveram antigamente presos originários desses municípios aqui no Tarrafal. Caso da Grândola, caso de Marinha Grande, foi da revolta da Marinha Grande que veio a primeira leva de presos para o Tarrafal. Enfim, outros, né? Vários outros, Amadora, Moita, Setúbal, todos tiveram, Lisboa, muitos, todos tiveram presos no Tarrafal e, digamos, os familiares desses presos muitas vezes têm recordações e fazem questão de vir a Tarrafal rever o sítio onde faleceu por vezes ou esteve alguém da família deles, né? E funciona, digamos, esse laço familiar acaba por desencadear relações entre os municípios. Bom, quem sabe... No caso desses países, não temos isso. Não temos essa ligação familiar ainda. Quem sabe se há algum universitário que nos ouve pode dar... Olha, neste momento, a malha urbana de Tarrafal e de Chombon vão se encontrar. E o campo, e o seu perímetro do campo fica no meio, precisamente, desse encontro. Este é um primeiro aspecto que, do ponto de vista urbanístico, exige medidas especiais e nós temos neste momento, este ano precisamente, a reabertura de discussão do processo do PDM, do Plano Diretor Municipal, que já tem 10 anos, portanto está na altura de se fazer a revisão. Será uma das discussões, obviamente, que teremos de ter. Quais são as regras? Não existe nenhum caderno a explicar as regras urbanísticas que devem cercar o campo, mas deveria existir. Não vá alguém tratar de fazer um prédio com 30 andares ali a 50 metros do campo. Estou a dar um exemplo exagerando de propósito. Não vai acontecer, eu estou a dar este exemplo, mas poderia dizer outras coisas, né? Do ponto de vista urbanístico, podem, pela sua proximidade, ferir aquilo que se pretende guardar como uma essência do campo. Porque a grande essência do campo do Tarrafal foi ter sido escolhido num sítio ermo, distante, pantanoso, o mais difícil possível. E perder completamente essa característica, eu diria que até poderia afetar a própria candidatura do campo de Tarrafal a património. Nós, neste momento, por exemplo, já temos já existe o plano da orla marítima que vem de Tarrafal até Chombon e passa muito próximo do campo. Chombon já tem um plano de requalificação que está em curso por bairros, vai sendo requalificado por bairros. Foi a Rua da Horta há pouco tempo, agora estamos em Lendechada, em Perdigoto, neste momento em obra, e na Cabeça Carreira também em obra. Portanto, por bairros de Chombon que vão sendo requalificados. Mas esses estão relativamente distantes do campo. O problema é quando chega mais perto do campo. E aí há que ter cuidado. A orla marítima. O cuidado de ter a orla marítima
é precisamente de criar a situação que impeça que o mar fique tapado pela urbanização. Isto é, garantir, junto do mar, que fique um espaço livre e possível de desfrutar por todos, que não seja privatizado pela urbanização sem nenhum controle. Né? Uma nova área balnear? Sim, porque, repare, ali junto ao campo havia antigamente uma belíssima praia, chamada Praia de Rabo de Coco. Aquela praia foi completamente destruída com a retirada da areia pelo poder público. Não foram as pessoas que retiraram a areia. Foi pelo poder público, há muitos anos, quando se tratou de fazer a estrada antiga, portanto a estrada que atravessa a Serra da Malagueta. Como sabe, a calçada é feita sobre a areia e, portanto, retirou-se muitas toneladas de areia para fazer essa estrada aqui há 50 anos atrás. 60 anos atrás. A Câmara já abordou o Governo quanto à recuperação dessa praia. São 2,3 quilómetros de praia. Já um estudo feito há cerca de 20 anos atrás, que previa que seriam necessários cerca de 550 mil metros cúbicos de areia para recuperar essa praia. Não é um empreendimento impossível de fazer, nem é tão difícil de fazer. Existe uma montagem financeira, naturalmente, e aí o Estado tem que entrar. Privados também podem entrar? Sim, o estudo de há 20 anos foi feito por privados, que queriam trazer areia da Mauritânia para a venda e, digamos, a forma de viabilizar a operação. Porque há 20 anos já era previsível que haveria escassez de areia, como agora temos na Ilha do Fogo, na Trava, um pouco por todas as ilhas, uma grande escassez de areia para a construção, e a produção de areia mecânica não resolve todos os problemas. Né? Então, o estudo feito há 20 anos atrás tinha uma vantagem: na altura o preço do transporte de areia era muito mais barato do que agora. Mas não deixou de ser possível, é uma operação perfeitamente possível de se fazer. Há estudos técnicos, na altura vieram especialistas da Bélgica fazer o levantamento e a batimétrica daquela baía toda. Enfim, há muito trabalho já feito. A recuperação da Praia de Rabo de Coco, que é um sítio lindíssimo, que dentro do mar, se andarmos 60 metros, nem isso, 40 metros para dentro do mar, já tem areia no fundo. Só se tirou areia ali junto à praia, onde as pessoas conseguem tirar. O vereador Arnaldo Andrade para Turismo e Cooperação Internacional. O programa do Ministério da Cultura é intenso. Já no próximo dia 8 há um conjunto de atividades no próprio campo de Tarrafal. Para já, a entrega de prémios do concurso O Meu Olhar sobre a Resistência. Haverá ainda a Feira do Livro e um debate sobre literatura de resistência, além da inauguração do auditório, a inauguração da biblioteca, dos títulos proibidos. Haverá também, logo no dia a seguir, 8, 9 e 10, que tem lugar o simpósio sobre a resistência, o simpósio, eu digo-lhe já, o Simpósio Internacional Memórias e Diálogos de Resistência no Tarrafal de Santiago. São 2 dias, há vários painéis. O primeiro painel sobre vidas e experiências concentracionárias, memórias e espaços de vida, testemunhos de ex-presos políticos e familiares. Os 2 painéis do primeiro dia do Simpósio Internacional Memórias e Diálogos de Resistência. No segundo dia do simpósio, atos de resistência no campo de concentração e a figura de Amílcar Cabral, diálogos entre o Museu Nacional de Resistência e Liberdade, Fortaleza de Peniche, isso é a prisão em Tarrafal, de onde que também serviu como instrumento do regime fascista para, digamos assim, tentar domesticar os opositores.
E haverá também o lançamento do livro Campo de Chombon, 1961-74, Tarrafal de Santiago, Cabo Verde, da doutora Nélida Maria Freire Brito, que vai ser apresentado pelo doutor Nardi de Souza. O Simpósio Internacional Memórias e Diálogos de Resistência no Tarrafal de Santiago vai ser encerrado no dia 10 com um Festival da Resistência do Eco à Música com atuações de Bachar, Fatou Jaquité, Yacine Rosa, Princesito e Batucadeiras, Suzette e Venancinho, Tabanca e Ari Cueca. É este o programa geral para esta temporada, pelo menos o dossiê do Museu de Resistência rumo à candidatura a Património da Humanidade. Ainda esta semana vamos, logo na segunda-feira, conhecer melhor não só o dossiê de candidatura e as implicações com a presidente do Instituto do Património Cultural. Vamos ficar por aqui. O campo de concentração serviu de inspiração da música, mas agora é preciso olhar para a frente. As lutas de libertação, uma das consequências obrigatórias é a melhoria da condição de vida das populações nas antigas colónias portuguesas e os Estados independentes de Guiné-Bissau, de Angola, Moçambique e Cabo Verde. Inspiração de Renato Cardoso, Terra Vou Saber, aqui com magistral interpretação de Ilho Lobo. Terra vou saber que mistério se instante para cada homem viver, se imagine. Terra vou saber que mistério se instante para cada homem viver, se imagine. Terra vou saber que mistério um instante para cada homem viver, se imagine. Terra vou saber que mistério um instante para cada homem viver, se imagine. Terra vou saber que mistério um instante para cada homem viver, se imagine. Terra vou saber que mistério um instante para cada homem viver, se imagine. Mas nos braços terra te habituaste a bater, risque que frota, se macariz na sementeira de gente, para depois bem ficar. Tinhas mão na féria, na miséria, no chuva que capei. Oi, tambor vazio, na pus de partilha na renda, que aqueles que a trabalhar. Terra vou saber que mistério um instante para cada homem viver, se imagine. Terra vou saber que mistério um instante para cada homem viver, se imagine. Homens de empresas estrangeiras, sem reforma nem pensão, doença na vocega, Libéria, Holanda, filhos sem escola, a mulher largou num vida dura de fazer dinheiro a outros guardar. Terra vou saber que mistério um instante para cada homem viver, se imagine. Terra vou saber
que vestir um tanto para cada homem viver, se imagina. Manos mare pesca, manos pesca e é martir. De lá mar, bote proximinha, peixe e meio para cada fiz na casa. Era bom saber que vestir um tanto para cada homem viver, se imagina. Era bom saber que vestir um tanto para cada homem viver, se imagina. Proximinha, peixe e meio para cada fiz na casa. Era bom saber que vestir um tanto para cada homem viver, se imagina. Era bom saber que vestir um tanto para cada homem viver, se imagina. Era bom saber que vestir um tanto para cada homem viver, se imagina. Era bom saber que vestir um tanto para cada homem viver, se imagina. Era bom saber que vestir um tanto para cada homem viver, se imagina. Era bom saber que vestir um tanto para cada homem viver, se imagina. Era bom saber que vestir um tanto para cada homem viver, se imagina. Se imagina. Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.